Olá, seja bem-vindo a este vídeo da AudioBase. Vou te mostrar agora como que você faz do início ao fim a simular uma caixa acústica, seja selada ou dutada. Vem comigo que eu vou te mostrar agora. Bom, a gente vai entrar aqui no simulador de caixas. A gente tem dois modos aqui. A gente tem o modo assistente e o modo avançado. Primeiro a gente vai começar com o modo assistente. Você que tiver pouca experiência com simulação de caixa, é melhor começar por aqui, certo? A gente tem aqui o banco de dados já do aplicativo disponível, a biblioteca nativa, ela está sempre em crescimento. Então, se seu alto-falante ainda não estiver aqui, ou você pode adicionar dentro das configurações do aplicativo, você tem a área para adicionar alto-falantes, ou você pode estar mandando para a gente pelo suporte, pedindo para a gente adicionar, que a gente coloca lá também e fica disponível para todo mundo. Então vamos pegar aqui um subwoofer de exemplo, esse Bravox aqui de 12 polegadas, a gente seleciona ele aqui, próximo, e agora a gente vem para as informações da caixa. Então o que a gente tem aqui? A gente tem duas opções, selada e dutada. A gente vai começar pela dutada, que é a que todo mundo já comumente faz, né? Então o que a gente tem aqui? O VB, o volume VB é o volume interno da caixa livre para o falante. Se eu digo que ele tem 30 litros internos no VB, quer dizer que o alto-falante vai ter 30 litros só para ele. E o volume bruto, com a configuração inicial que está no aplicativo, seria de 37,7. Então, para uma caixa ter 30 litros livres para esse alto-falante, ele teria que ter uma caixa com 37,7 bruto, né, interno. Então, você pode, ou você configura você dizendo qual que é o volume inicial livre para o alto-falante, ou você pode dizer qual que é o volume bruto que você quer para essa caixa. Se você tem as medidas dela e você já sabe que ela vai dar uma caixa de 44 litros, então você vai, escreve aqui no volume bruto 44 litros, e aí ele vai começar a descontar esse volume do alto-falante, o volume do duto, que é o falante calculado 2,67, que é o que ele vai tirar da caixa. O duto ele vai ocupar 3,89 e o volume líquido para o alto-falante vai ficar 37,4. Então você tem essas duas maneiras de entrar aqui com essa informação. Aqui na sintonia, você vai dizer qual que é a frequência que o seu duto vai ressonar. Então aqui padrão ele vem 35. Eu vou colocar aqui uma frequência mais alta um pouco, de 40 Hz, a título só de informação aqui da simulação. Essa potência ele já puxa do cadastro do alto-falante, então ele já vem, se você mudar o alto-falante ele muda a potência aqui, porque é o que já vem do cadastro. Mas você pode alterar essa potência se você quiser simular ele com uma potência maior. Então, se você quer saber se ele vai suportar, digamos que 600 watts naquela caixa, você tem essa possibilidade. Mas já sabendo que se o fabricante disse que é 400 watts, se você botar 600, pode ser que mecanicamente ele aguente na caixa, mas termicamente talvez ele já não suporte, né? Então tem que ter muito cuidado com isso aqui. E aí a gente vem aqui para o outro lado da configuração, que é o duto. Então você tem a opção de duto circular, duto retangular, duto triangular e por área. Então o duto circular, que é o mais comum que é usado, você vai escolher ele aqui, colocar a quantidade. Normalmente seria um duto para cada sub, né? Tem configurações que você bota 2 dutos para cada sub. A gente vai fazer com um só aqui por enquanto. Aqui o diâmetro ele vem setado para 10 centímetros, que seria um cano de 100 milímetros, né? Um cano de 100 ou duto de 4 polegadas, dá na mesma. Já vem configurado quando é circular, que é um duto PVC, né? Então ele já vem com 0,3 centímetros de espessura de parede, porque ele tem que considerar esse volume. E aí você vem para o próximo, que é a resposta daquela simulação, né? Então ele vai te mostrar aqui a resposta acústica dele. Então essa caixa para esse sub aqui, ela vai dar um pico ali na região de 65 Hz. O F3 dela vai ficar ali em 36 Hz. O que é o F3? É onde ela começa a ter o melhor rendimento do alto-falante caixa, né? Abaixo do F3, você ainda consegue ter um rendimento mais ou menos satisfatório até menos 6 dB.
mas a título de rendimento de fato, a gente considera em -3, que é onde ele tem a maior força, o maior desempenho de potência de caixa falante. Aqui embaixo você tem os controles de ajuste rápido, né? Você pode ajustar aqui o VB, né? Que é o volume interno da caixa, somente sem precisar voltar as telas, né? Você pode ir digitando assim, eu quero ver com 37 litros. Não, eu quero ver com 50 litros como é que fica. Então você pode ir alterando no ajuste rápido aqui e a frequência também do duto, né? Você pode, eu quero ver com 35, então o que que acontece, né? Então você pode ver aqui no controle rápido. Aqui no SPL absoluto, você tem uma estimativa de quanto SPL final com a potência aplicada ele daria, né? Aqui ele está dando em torno de 116 dB SPL, com pico ali em 50 Hz, na faixa de 50 a 60 Hz. Aqui a gente tem o excursionamento do deslocamento do cone. Então essa linha vermelha que está aparecendo na tela é o X máximo cadastrado para esse alto-falante que o fabricante informa. Então, o ideal é a gente não deixar o excursionamento ultrapassar essa linha vermelha. Aqui a gente vê que abaixo aqui, de 28 Hz para baixo, ele vai dar X máximo. Então, a gente vai ter que aplicar um filtro HPF para proteger a região de baixa, né? E na parte de cima aqui, a gente vê que está bem controlado, não seria um problema. Então, a gente pode vir aqui, na parte de filtro HPF e ativar ele. E a gente colocar aqui uma frequência de 30 Hz, por exemplo. Aqui a gente tem um tipo de filtro, você tem a opção de -12 dB, -24 dB, Butterworth, e -12, -24, Lintwitz-Healy, né? Então você tem essas duas topologias para utilizar aqui. E aqui você já viu, que com o filtro aplicado, a gente resolveu o problema de excursionamento no X-Max, né? Então ele não vai ter mais esse problema de mecânica do deslocamento. E aqui embaixo, depois que você ativa lá, você pode ou desligar ele e ligar novamente e mudar o filtro também, já vendo na tela aqui, como que está se reagindo a curva de resposta. Então a gente vê que com 30 Hz ele já protege muito bem, né? Tem uma opção do LPF também, mas no caso desse sub aqui, ele já está bem protegido mecanicamente pela caixa, não vai ser um problema usar o LPF. Mas é interessante por conta da questão dele não precisar reproduzir frequências altas na hora que estiver usando mesmo o sistema montado. Para efeito de simulação, tá tudo bem, mas na hora que você vai montar o sistema, é muito importante você colocar o LPF para ele não ficar recebendo frequências altas sem necessidade, porque ele não vai desenvolver essas frequências, né? Isso. Logo mais abaixo, a gente tem o salvar design. Para que serve isso? Esse salvar design, você vai salvar o design que você acabou de configurar para poder você voltar depois, mudar configurações, salvar novamente. Vou alterar aqui agora o VB, vou colocar aqui 35 litros de VB. A FB aqui eu vou manter em 35 e o HPF também. Agora você percebe que essa linha azul é a linha atual, que é o gráfico que eu estou mexendo agora. Então ele já ficou diferente em relação ao rosa, que é o gráfico que eu salvei primeiro, que era a configuração anterior. Então você já consegue ver qual que é o gráfico que está sendo mais interessante para o que você precisa, né? Se você está tendo ganho, deficiência, mais proteção, menos proteção do alto-falante. Então você pode salvar ele mais outra vez aqui, pode ajustar novamente aqui, vou mudar aqui para 50 Hz o FB. Você viu aqui, que o X máximo já deu uma piorada, né? Interessante. Então eu vou mexer novamente aqui no VB. E aqui você pode estar brincando com isso aqui, para ver qual que é a cor a configuração que te dá performance de resposta, segurança de deslocamento e também tem a última parte que é a velocidade do ar no duto, que é muito importante, que é para não dar aquele problema de sopro, né? Que é quando o duto ele fica fazendo ruído porque ele está com pouca área para aquela quantidade de ar que está sendo movimentada dentro dele. Então a gente tem aqui a última curva, né? Que é a velocidade do ar no duto.
essa linha vermelha é a linha que você tem que tentar fugir ao máximo de ultrapassar, porque é a partir dali que começa realmente a ficar incômodo. Abaixo dela você pode ter um pouco de sopro, mas não é tão incômodo quanto você utilizar uma velocidade no ar acima de 36 metros por segundo. Então sempre tente deixar essa curva o mais longe possível do vermelho. Essa curva ela pode ser influenciada tanto por você aumentar o duto, aumentar a área dele, ou também, dependendo do corte HPF que você usa, ela também vai ser melhorada. Por exemplo, essa curva aqui ela está em 37 Hz, né? 38,8 metros por segundo. Então ela já passou ali do limite que seria o mais aceitável. Então a gente vai pegar aqui o HPF, vai jogar lá em 40 Hz. Olha o que aconteceu lá com a velocidade no ar no duto. Como ele diminuiu o rendimento na região dos 37 Hz, porque tem um HPF, consequentemente a velocidade do ar no duto também foi reduzida. Então ela caiu para níveis aceitáveis, né? Então você tem que ajustar volume, frequência, HPF, tudo para que seja um rendimento de dBSPL relativo interessante para saber de qual frequência a qual frequência a caixa está respondendo. O excursionamento ele tem que estar dentro do Xmax para você não ter problemas de mecânica do alto-falante, né? De bater bobina, de desconar, né? Que é quando a bobina sai fora do gap e fica travado o alto-falante, né? E a velocidade do ar no duto, que é para você não ter problemas de sopro, né? Então você vai ter um som com qualidade limpa no grave. Então essas são as considerações principais para um modo assistente, né? Que é o modo que é o mais básico que a gente tem para poder você estar treinando os controles, ver o que acontece com a simulação do alto-falante. Por último, aqui embaixo, a gente tem a auralização Music Profiler. Isso aqui eu vou mostrar para vocês no modo avançado, porque já tem mais controles lá para poder a gente fazer uma caixa bem configurada para utilizar isso daqui, tá certo? Fica comigo aqui para o próximo vídeo. Até mais no próximo vídeo.